dia a todos, a todas. Eu estou com pouca opinião. Esta é uma solenidade muito significativa, mas muito simples. Eu mesmo tenho uma colega de turma que faleceu no meio do caminho. Quase todas as turmas têm alunas que morreram no meio do caminho, antes da formatura. E eu fico imaginando o sentimento dos pais que não viram seus filhos caminhar depois de formar. Não são poucos, são muitos. Eu me lembro aqui do Zé Geraldo, que queria ser criminalista, e um amigo nosso, o Argemiro, falou assim: "Ô Hermes, toma conta desse menino, esse menino é muito bom." E realmente ele era muito bom. Ele morreu na semana da formatura dele, num acidente de carro. Mas talvez de todos os alunos que não chegaram a se formar, o que eu tenha mais... eu tenho uma dificuldade de achar qual palavra. O Maurício tem o mesmo sentimento que eu pelo Ascanio Lopes. Ele chamava Ascanio Lopes 14 voltas, um nome incomum. Ele era da turma dos modernistas. Eu não vou falar sobre ele, porque o Maurício vai falar. Mas é alguém que... O Pedro Nava, o nosso grande memorialista, quando ele fala, ele faz essa pergunta: o que tinha Ascanio Lopes? Esta faculdade é um centro de amizade, onde nós fizemos muitos amigos, né? Eu mesmo tenho aqui, o Maurício é um dos meus melhores amigos. Uma vez nós perdemos a eleição para o CAAP, cadê o Oswaldo? Por 5 votos, né? Perdemos a eleição para o CAAP, o Maurício foi candidato, perdão, por 5 votos. Mais de 1.000 votos. Mais de 1.000 votos. E na última urna, chegava na última urna, empatados, na última urna, o voto da ficha. E depois na eleição seguinte, o Maurício ganhou com o dobro dos votos, a chapa direita e avessa. Eu ainda tenho a camiseta, mas ela encolheu. Mas aí eu aguardo, né? Tem o Edgar aqui, que foi o grande líder estudantil dos anos de chumbo, tantos outros. Doutor Paulo, formado na turma de 70, o desembargador Afrânio Guilherme, o Eduardo, meu colega de turma, o Marquinhos, colega de faculdade, o professor Marcelo Leonardo, sempre professor querido, sendo representante do Estado aqui. Eu não vou falar de todo mundo, porque é muita gente. Tudo é muito simples. Assim. Quem fez a pintura, o retrato em grafite, é um artista desconhecido, que eu espero um dia fique conhecido, porque meu afilhado é filho do Guarnerius, que fez Belas Artes. Então eu chamei, ele não quis vir. Esses artistas são problema. Ele não quis nem assinar na hora. Ontem eu comprei o pano e graças ao Vitor e ao Sérgio conseguiram improvisar, que tudo é improvisado, é impressionante assim, mas nós temos algo a nosso favor que é o afeto, que nos ajuda muito. Então, assim, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao presidente do CAAP, o estudante Oswaldo, para que faça uma brevíssima, breve saudação. Bom dia, gente. Dando para me ouvir? Sou Oswaldo, sou atual presidente do CAAP. Estou construindo a gestão 2022-2023, gestão contra-atacar. E eu acho que eu queria vir aqui falar um pouquinho sobre memória, né? Porque é triste o fato da gente ter um aluno que não se formou e teve a vida interrompida durante o curso, mas acho importante também a gente relembrar do que ele fez durante a vida. A gente tem muita história construída aqui nessa faculdade, né? Então, relembrar a memória dos estudantes que passaram por essa casa é muito importante. Então, a gente tem diversos históricos aqui, como, por exemplo, o José Carlos da Mata Machado, né? Que resistiu aos anos de chumbo aqui, e a gente do CAAP, na nossa gestão, tem um compromisso muito forte de retomar a história da faculdade desde o início dela até passando pelas campanhas do Petróleo é Nosso, da ditadura, do golpe, enfim, toda a história política que essa faculdade teve que engrandece, né, os nossos quadros de estudantes aqui. E retomar a história desse prédio é muito importante, né, porque a gente pode desenvolver também nos estudantes, que é uma coisa que eu acho que falta muito, que é um sentimento de coletividade, sentimento de pertencimento que a gente acabou perdendo pela pandemia,
pela desconexão dos estudantes, por não estar frequentando aqui o prédio e tudo mais. E acho também que falar de memória no Brasil é uma coisa muito séria, né, gente? A gente passou aí 21 anos de ditadura em que foi nos negado o direito à memória. Então acho que retomar a memória, mesmo que da faculdade, é um ato de resistência também, né? É um ato de resistência aos últimos 4 anos também, que a gente teve uma destruição imensa de relatórios, enfim, tudo que a gente tinha com possibilidade de reafirmar, inclusive, nossa identidade quanto nação. Enfim, queria saudar a diretoria, saudar todos os presentes e dizer que esse ato aqui é muito importante e que a gente no CAP vai estar construindo durante o ano aí um memorial sobre a história da faculdade junto à diretoria. E em nome do movimento estudantil também agradecer a oportunidade de fala e é isso. Obrigado, gente. Professora Mônica, a gente descerra primeiro ou faz o discurso? Logo, Maurício. Pode descerrar. A maioria decidiu para mim. Eu só queria mostrar que interessante. Eu estou de luva, viu, André? Eu estou de luva. Isso aqui é o convite de formatura da turma do Ascanio Lopes, em 1929. Álbum comemorativo, Universidade de Minas Gerais. Formatura dos bacharéis de 1929. Prédio da faculdade, e aqui tem uma mensagem do presidente Antônio Carlos, do reitor e diretor da faculdade Mendes Pimentel, e logo a primeira página é uma homenagem ao Ascanio Lopes, aqui e a relação de todos os formandos como era antigamente, é uma preciosidade que a Andréia guarda com todo carinho. Andréia. Pela biblioteca. Deixa eu jogar. Não, mas já é só para guardar. Não, eu só queria. Vou te passar para eles verem. Depois a gente mostra. Então, Maurício, vamos antes de encerrar a placa. Doutor Paulo, por favor, o Edgar, representando os alunos. E o professor Marcelo também são os alunos. Os alunos do Antônio, né? De antanho, né? Apesar do. Vamos, pode? Cadê o Oswaldo? Oswaldo, Oi? os alunos de Os hoje. alunos de hoje. Encerrar a placa. Pode encerrar. Sem rasgar. Aí, Maurício. Deixa eu cortinha. Tem que Tem tirar a que gordinha. levantar, tem Não, que tirar, quartinha tem do que outro tirar lado. essa. Do outro lado, professor. De lá. Pronto. Resolvi. Agora vamos ouvir o professor Maurício. Maurício, eu já disse, foi presidente do CAAP, que eu sei que o título que ele mais se orgulha dele. Foi professor na PUC muitos e muitos anos, um dos professores mais queridos, mais estimados da PUC. Ele foi professor substituto aqui, é um grande advogado criminalista, foi secretário de Defesa Social. Foi professor em Itaúna. Nós começamos em Itaúna. O doutor Paulo era juiz lá, nós estávamos começando, sempre nos acolheu, nós sempre chegamos. Então é isso. Sim, e talvez isso seja algo importante. E uma coisa que dá um problema, é que umas coisas da faculdade são umas coisas que ninguém acredita. Vocês já viram no Jornal do Cabo, tem uns burrinhos. E isso, se deixar, o Maurício bate em algumas coisas, porque tem gente que se intitula o autor da fotografia. E eu sei que quem bateu a fotografia foi o Maurício. Tem gente que fui eu, que o Maurício me deu os negativos, para provar de que foi. E eu sei que eu sei a história toda. Está ótimo. Então, professor Maurício, Oi. Bom dia a todos. É um prazer, e o Hermes sabe quanto me honra estar na casa de Afonso Pena, que afinal é a minha casa.
Também agradeço a oportunidade do convite que me fez de encerrar o retrato de Ascânio Lopes, uma pessoa emblemática e que foi ponto comum, por uma razão que eu desconheço, de interesse meu e do Hermes, entre as tantas pessoas que passaram por esta casa, mesmo sem ter se formado aqui por essa fatalidade. Agradeço rever aqui alguns bons amigos, não vou nomeá-los, mas quero abraçá-los a todos. Eu preparei algo simples, mas que achava eu era essencial fazer. O Casarão da Praça da República, livro do professor Hermes Guerreiro sobre a história da Faculdade Livre de Direito e o nascimento de Belo Horizonte, destaca vários personagens desta casa e da nova capital mineira. Professores, alunos, funcionários, políticos, tanta gente, muita gente que passou por esta casa e dá nome a ruas e avenidas de Minas Gerais e do Brasil. Dos nominados do livro do professor Hermes, um chamou minha atenção de maneira muito especial: Ascânio Lopes. Justamente aquele que não deu nome a ruas e avenidas, não ganhou títulos e concursos relevantes, nem ocupou elevados cargos políticos ou da alta administração pública. Ascânio Lopes, 14 voltas, nasceu em Iubá no dia 11 de maio de 1906. Faleceu em Cataguases, em 10 de janeiro de 1929, aos 22 anos. Ao lado de outros jovens do interior, todos com menos de 21 anos de idade, Ascânio, 21, Rosário Fusco, 17, Guilhermino César, 19, Francisco Inácio Peixoto, 18, Camilo Soares, 18, Cristóforo Fonteboa, 21 e Oswaldo Abrita, 19, publicou uma revista literária que logo alcançou projeção nacional, a Revista Verde. Publicou um único livro em vida, Poemas Cronológicos, em 1928, e algumas poesias, muitas das quais retratando a vida simples do interior de Minas e, em certa fase, seu universo impactado pela doença e pela perspectiva de morte. Após sua morte, foram publicadas Maria Eugênia, novela, Os Direitos da Família sobre o Cadáver, ensaio, e Sanatório, poemas. O jovem estudante, poeta e funcionário público morreu de tuberculose, antes mesmo de sua formatura nesta faculdade de Direito, cuja turma bacharelou-se em 1929, fazendo a ele merecida homenagem. Mas por quê? Por que Ascânio Lopes despertou em mim tanto interesse? Eu poderia ter sido influenciado pelo testemunho dos geniais Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Tristão de Ataíde, a respeito de seu bom caráter e enorme potencial como poeta modernista. Mas eu sei que não foi só isso. Na descrição de um amigo, Rosário Fusco, tento imaginá-lo. Magro e comprido, os olhos pretos escavados entre olheiras enormes, a cabeleira crespa e revolta, jaquetão azul, chapéu na mão, bengala e pasta. A passos lentos, o moço desce a rua do sobe e desce, a caminho da Praça Santa Rita. E segue. Ele era, antes de tudo, um bom. Aliás, todo mundo que dele se aproximasse adivinhá-lo-ia imediatamente. Humilde e modesto, como os modestos e humildes facilmente se entregavam. Porque sua maior virtude era a sinceridade. Sinceridade, coitadinho, até no sofrimento. Para Carlos Drummond de Andrade, Ascânio era bom funcionário, mau estudante, bom poeta. Em homenagem póstuma, Drummond disse: tinha 23 anos e não se poderia dizer que viveu se não fosse a poesia, que inundou o seu minuto apressado sobre a terra. Aos 23, a gente só sabe da vida o que ela consente em noticiar, muito pouco. Outro pouco de que se tem a intuição, e nada mais. Salvo quando o indivíduo é poeta, caso de Ascânio Lopes e dos que, como ele, conheceram a vida sem terem tipo de tempo de vivê-la, dos que adivinharam. Os versos ascanianos dos poemas cronológicos são adivinhações, ou por outra, prêmios de loteria que o autor ganhou sem nunca ter comprado o bilhete. E Pedro Nava perguntava: o que teria esse moço para impressionar como impressionou tão fundamente seus companheiros de Cataguases e Belo Horizonte durante o pouco tempo que durou sua vida?
que é que Ascânio tinha? Tinha inteligência? Tinha. Vivacidade? Tinha. E mais o que dizem os que escreveram sobre ele. Qualidades de sensibilidade, serenidade, mansidão, sinceridade, tinha. Humildade, modéstia, a profunda penetração da poesia. Mas esse sofredor de pequena biografia haveria de ter mais alguma coisa de imponderável, talvez o halo que não se vê, mas se pressente. Campo magnético que aureola os avertis, ou a tenuidade dos que estão em desmaterialização, ou uma tristeza permanente de plano posterior. Dúvidas, alguma certeza, talvez. O sentimento, quem sabe, das fissuras que vão quebrar o sol e apagá-lo no nada. Alguma coisa assim, porque ele não inspirava simples simpatia, nem apenas amizade. Também não era amor fraterno, era maior porque todos nós nos impregnávamos, nós de quase sua idade, de uma espécie de sentimento paterno, como adivinhar em torno dele o perigo, a querer protegê-lo e ampará-lo contra a obscura ameaça. O amigo, Rosário Fusco, ainda destacou uma frase emblemática com que Ascânio Lopes começara o discurso de paraninfagem das normalistas de 28. Feliz quem, como eu, tem forças para na amargura alegrar-se com alegria alheia. Sim, mesmo sem motivos para se alegrar do fim que se avizinhava, alegrava-se com alegria alheia. Esses relatos despertaram um enorme interesse por Ascânio Lopes e, confesso, senti-me profundamente atraído pelo impressionante carisma de alguém que eu sequer conheci. Impactou-me a história de vida daquele jovem martirizado pela doença, implacável e arrebatado pela morte prematura. Alguém que deixava de ser promessa e, aos poucos, conformava-se por não ter tido a chance de ver o futuro que parecia prometido. Ascânio Lopes podia ter sido tudo, mas não teve a oportunidade de ser. E é tão estranho o meu sentimento, tenho a impressão de que sou menos resignado que o próprio Ascânio Lopes e os amigos do seu tempo. Sinto como se ainda fosse possível lutar e evitar sua morte e conhecer o seu destino. A todo momento tenho um lampejo irracional, uma ideia, quase um reflexo, de que ainda poderia curar-se da doença e resistir à morte, pois seria justo, muito justo, permitir que Ascânio Lopes vivenciasse algo simples, o destino de sucesso que, no caso dele, parecia inevitável. Da impossibilidade de trazê-lo à vida, da impossibilidade de saber o que teria sido o futuro que não existiu, Ascânio Lopes se tornou o enigma que tanto me atrai. Entre seus poemas mais belos, o Tecelão. A mão do tecelão é leve e breve e traça iluminuras de fios como riscos suaves e ligeiros das aves no ar. Enquanto outros pensam em glórias, desejam palácios, riquezas, o tecelão sonha com tiares pujantes e tecidos fantásticos. Ascânio Lopes descreveu em As Sete Trombetas uma alucinação febril. Aquilo foi apertando meu peito enfermo e meus pobres pulmões carunchados. O ar faltava. De repente percebi que eu estava diminuindo, até que ficara apenas uma rodilha de dores. O quarto e o leito lavrado desapareceram e eu ficara imóvel no ar, onde ia adormecer para sempre. Súbito, soaram 7 trombetas a arrebentarem meus ouvidos com seu clangor misterioso. Olhei para o alto e 7 bruxas de mãos dadas brincavam uma ciranda infernal. E do meio da roda foi crescendo terrivelmente um esqueleto branco, todo branco. As bruxas, asquerosas, desligaram as mãos findando a ciranda. E então vi perfeitamente que o esqueleto era a morte. E ela vinha vindo de foice como nas gravuras, lentamente para mim. A minha alma ficou pequenina. Gritei covardemente: não quero morrer.
não posso morrer. Tenho ainda muita coisa a escrever. As bruxas riram grotescamente e uma delas sentenciou alvarmente: a glória é ilusão. Eu ainda não vi a vida, covardes, gritei, mas a morte inexorável já me alcançara, e as bruxas rodeavam-me. Seus braços viscosos e nojentos ansiavam tocar-me, mas a foice do esqueleto já ia dar-me o golpe. Não, não me leves, eu não posso deixá-la. E gritei o nome do meu amor. Imediatamente, uma mão branca que eu conhecia bem afugentou as bruxas, que foram praguejando horrivelmente. A morte sumiu-se. Acordei tremendo. Alguém enxugava o suor frio da minha testa e perguntou: você estava sonhando comigo, meu amor? Notem a força disso. Ele gritou covardemente: não quero morrer, não posso morrer, como se covardia fosse aquela jovem promessa não aceitar a morte. E invocou um argumento simples, mas que no caso de Ascânio deveria ter sido suficiente. Tenho ainda muita coisa a escrever. Sim, Ascânio Lopes tinha muita coisa a escrever, mas a sentença da bruxa era inapelável, fria e direta. A glória é ilusão. Lamento, Ascânio, toda a sua glória era ilusão. Essa capacidade de transformar o próprio sofrimento em poesia, de descrever sua dor de forma poética e fazer a todos conhecer a experiência ruim, que era só sua, com impressionante qualidade literária, é algo muito marcante em Ascânio Lopes. Dos poemas mais emblemáticos, Sanatório. Logo, quando os corredores ficarem vazios e todo o sanatório adormecer, a febre dos tísicos entrará no meu quarto, trazida de manso pela mão da noite. Então, minha testa começará a arder, todo o meu corpo magro sofrerá, e eu rolarei ansiado no leito com o peito opresso de garganta seca. Lá fora, haverá um vento mau, e as árvores sacudidas darão medo. Os meus olhos brilharão procurando a morte que quer entrar no meu quarto. Os meus olhos brilharão como os da fera que defende a entrada de seu cojo. Na solidão do quarto do sanatório, com o corpo abatido pela febre, Ascânio tenta resistir. Defende sua vida como a fera à entrada de seu cojo. Mas, lamentavelmente, sucumbirá. Quase um século depois da morte de Ascânio Lopes, o professor Hermes Guerreiro, uma espécie de paranormal, em contato com as almas da casa de Afonso Pena, resgata a memória de uma alma que circulou por essas esquinas. Um bom, que não pôde ter seu próprio destino, mas transmitiu virtudes e impactou o destino e a formação daqueles que o conheceram, e também de quem não o conheceu. Transcendendo o tempo, quer o professor Hermes que Ascânio Lopes, quase um século depois da sua morte, faça ressignificar a formatura de cada aluno desta casa. Dediquem-se, sirvam, façam por merecer a oportunidade que a vida lhes dá. Penso ser esta a derradeira mensagem que nesta manhã, escalado pelo professor Hermes, inspirado por Ascânio Lopes, gostaria eu de transmitir. Obrigado. O que eu falo agora, professor? Não sei. O que pode ser? Alguém que eu na palavra, eu não sei sinceramente o que eu poderia. Eu me lembro aqui da professor Washington, que esta faculdade tem aula. Todas essas pessoas que passaram por aqui nos deixaram um pouco. Eu tive, e isso que o professor Maurício disse é verdade. Assim. Eu conversava muito com alguns professores, o professor Jair Leonardo e o professor Jair, acho que nos via, ele se via em nós, assim, acho que
professor Jair tem uma vida estudantil muito ativa, e ele era um grande defensor de que a gente participasse do CAAP, das coisas. Muitos professores achavam que ele não devia porque ele estudava menos. O professor Jair achava que participar do CAAP a gente ganhava coisas que os bancos, não que ele não devesse estudar, mas que ele ganhava muito, e é verdade. Um aluno que passa pelo CAAP, ele é muito mais preparado para a vida profissional. O professor Jair contava muitos casos dele quando estudante, o professor Francisco Brantes, então, o doutor Nilton Gabriel Diniz, que é uma pessoa tão querida aos meus sentimentos, não é? E eu, como professor Maurício, desde a primeira vez que eu tomei conhecimento do Ascaio Lopes, eu fiquei profundamente incomodado com isso. Está aqui a Valéria, que é poeta, desde a época do CAAP, era poeta, parece. Obrigado, professor Maurício. Acho que de uma forma muito ascaniana trouxe assim, uma linda reflexão, né, e uma linda homenagem, mesmo para aqueles pais que não sabem dessa solenidade, e que aqueles alunos que não chegaram a se formar, são lembrados e de alguma forma estarão imortalizados na parede da nossa faculdade. Muito obrigado pela presença de todos, né, Edgar, Célia, Mário Afrânio, Dr. Paulo recebeu, da turma de 70, por indicação nossa, ele recebeu a medalha Mendes Pimentel da Universidade, para os ex-alunos que tenham desempenhado um papel fundamental, né, e Dr. Paulo... Não é exagero dizer que o Dr. Paulo, que nós conhecemos há quase 40 anos, quando nós começamos a dar aula em Itaú, abriu mão da própria carreira, né, para se dedicar aos presos, coisa que pouca gente faz. É um trabalho mundialmente reconhecido, né, e também reconhecido pela universidade, pela indicação nossa, o senhor recebeu. E eu me lembro muito do seu sorriso largo, quando o senhor, ainda na pandemia, assim, merecidamente foi condecorado com a medalha de ex-aluno da universidade. Obrigado aos alunos, é bom que vocês saibam que a faculdade já existia antes de vocês chegarem aqui e que vai existir depois que vocês saírem daqui. E o Ascaio Lopes é um bom exemplo. Obrigado, parabéns a todos. Obrigadíssimo, meu querido amigo Maurício. Bom dia a todos. Falar depois do professor Hermes e do professor Maurício realmente é um ato de ousadia. Mas acho que nós conseguimos aqui hoje. Eu queria só ressaltar uma coisa que talvez ficou subliminar, mas eu queria falar para os estudantes. A importância que essa escola, que essa nossa casa de Afonso Pena, dá a cada um de vocês. Estamos aqui quase 100 anos depois, recordando uma pessoa, que é o Ascani, que é nosso colega, que não se formou. Isso é de uma grandeza, isso traz em cada um de nós, não só essa imposição de ressignificar o que estamos fazendo com as nossas vidas, o que estamos fazendo com o nosso propósito no direito, mas principalmente o que vamos fazer a partir de hoje, de cada estudante. Vocês, aqui às vezes, são muitos e parecem que são só mais um. A gente, quando estava aqui nessa escola, sentia isso. Eu sou mais um, eu estou estudando, eu ainda não sou nada. São muito importantes. São tão importantes que 100 anos depois nós estamos aqui enaltecendo o Ascani, que era um de nós e que nem se formou. Portanto, vamos ressignificar os nossos propósitos, ressignificar o nosso futuro, porque a faculdade faz isso por cada um de nós. Hoje é isso que nós estamos vivendo aqui. E agora é dever de cada um de nós fazer isso nas nossas próprias vidas. Vocês estão todos de parabéns. É uma honra para mim voltar aqui. Eu formei aqui há pouco tempo atrás. Não vou me recuso. Não conheci o Ascani. É pouco tempo e é um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui. Passa muito rápido. E eu, quando cheguei, falei um convite do professor Hermes, com esse propósito, no coração da gente, que foi estudante aqui nessa casa,
Não é um convite, é uma intimação. Uma honra estar aqui, é uma honra ver os estudantes aqui e é uma honra falar para cada estudante que vai depois nos ouvir pelo YouTube, que hoje os tempos são de YouTube. Mas, muito obrigada. Alguém mais quer falar? Pois não. Marcos Araújo, meu querido amigo. Presidente da Comissão Eleitoral. Ah, é. Quando furtaram as Quando urnas. furtaram a urna. Bom dia. Poucos aqui conhecem. Eu fui estudante aqui. Diferente das senhoras e dos senhores, eu não concluí o curso. Maurício foi meu colega de turma. Éramos do Clube dos 21. 2. Hein? 2. Eu estava votando com ele. A nossa única dama no clube era a mãe. E por aqui vivemos. O meu intuito ao vir de Barbacena para entrar nessa escola foi a convocação da Assembleia Nacional Constituinte e com a Constituinte a eleição direta para o presidente da República. E foi eleito mal o presidente, é outra conversa, a essência da democracia é isso. Então eu achei por bem encerrar minhas atividades aqui na escola antes de concluir o curso, porque meus 2 objetivos tinham sido alcançados. E desde que aqui deixei essa escola, em 86, a minha turma formou em julho de 88, é a primeira vez que aqui vou. Diversas e diversas vezes fui convidado pelo Hermes Paquistão. Mas hoje resolvi aqui estar. Como nosso homenageado, eu que conheço muito bem Cataguases, participei de diversas serestas e já ouvi muitos dos versos do nosso homenageado, seja na Praça Santa Rita, na Praça Rua Barbosa, no Colégio Cataguases, nas obras maravilhosas do Buller Marx, que lá estão para a eternidade. Já percorri as bibliotecas da família Peixoto para ouvir a história desta que é considerado o berço do cinema brasileiro. Então, hoje, fico aqui observando mais de 100 anos depois, quase 100 anos, uma homenagem que faz a esse imortal. O que será cada um de nós daqui a alguns anos? Eu tenho certeza que o Hermes, assim eu chamo, não o chamarei de Hermesito, já escreveu a sua história nos anais desta casa. O, aliás, é um vitorioso, que todos nós que conhecemos a sua história, sabe a luta que foi para chegar ao Brasil, para chegar a Minas Gerais, para chegar nesta casa que queria ser promotor de justiça. Que foi muitas vezes a Rio Pomba para verificar onde viveu e conviveu um dos grandes juristas do Estado do Brasil. Então, minhas senhoras e meus senhores, fico feliz e até um pouco emocionado de estar aqui. Quantas e quantas vezes nesse espaço livre nós, e no período que passei por essa escola, só tem um inimigo que ficou marcado na minha vida, que é o professor Marcos Afonso de Souza. Não eu ser inimigo dele, ele ser meu inimigo. Porque o professor Orival Vilela, todo mundo sabe, escolheu o professor Washington Albino, ele e 99% da escola, para ser o diretor da redemocratização. E o professor Marcos Afonso Souza, que também foi candidato, achou que eu, como secretário da comissão eleitoral, que estava trabalhando para o professor Washington. Eu não. A escola em peso e o resultado também. Então, esta é a história de nossa vetusta Casa de Afonso Pena.
Muito obrigado. Desculpe a minha ousadia. O menos preparado de todos, aquele que não tem nem o direito de que estar ao lado de tantos doutores aqui me manifestar. Muito obrigado. Podemos encerrar então. Obrigado a todos. Está encerrada. Depois nós vamos colocar placa e colocar QR Code que nós vamos fazer em todos os quadros. Obrigado.